A paz do Senhor, meus irmãos, estamos iniciando esse podcast abençoado, Despertado. Eu sou o Leonardo Abrantes e você é o nosso convidado especial. Seja muito bem-vindo e já vai compartilhando aí, vai se inscrevendo, vai curtindo a nossa live, o nosso podcast. E nas informações aí do vídeo, vamos passar todas as informações dos cultos que é, serão disponibilizados na nossa igreja durante a semana. Esse podcast é transmitido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, bairro Panamá, onde tem a liderança do pastor Gesiel Reis, e no setor de número 2, pastor Arthur Duarte, na cidade de Ponta Grossa, pastor Altair de Moraes. E o meu convidado é o Diego Santos, pregador da palavra de Deus, amigão. E aí, Diego, tudo bem? Paz, Leonardo, paz, gente. Prazer poder estar aqui. Uma boa noite a todos que estão agora nos assistindo. É um prazer nessa noite poder estar aqui nesse podcast, Leonardo, junto, né, com esse projeto tão lindo que a Assembleia de Deus do Panamá e toda a equipe que aqui está, né, tem desenvolvido de uma forma extraordinária. Amém. E como é que tá você? Você tá bem? Jantou já hoje ou não? Tamo bem, né? Não jantei ainda, rapaz. Saindo daqui, né, pra casa do sogro, da sogra comer, né? Aproveitar que agora Opa, a gente tá casado, né? quem tem família perto é bom, né? É bom, rapaz, você tá longe, né, seus Ixi. familiares, mas ter a família perto que é bom por causa disso, né? Diego, conte um pouco mais sobre você, um pouco mais sobre a sua vida. Quem é Diego Santos? Então, falar sobre mim, eu sempre costumo dizer que eu não gosto muito de falar sobre mim, porque há muitos momentos, assim, mas resumidamente, sou nascido em Ponta Grossa, pai Alfrides, mãe Jandira, tenho 2 irmãs e um irmão, 32 anos de idade. Resumidamente, Deus permitiu que eu nascesse e foi um projeto de Deus que diante da medicina não daria certo. Minha mãe não podia ter filhos, eu nasci morto, Meu Deus Deus. ressuscitou e por causa do projeto que Deus tinha para cumprir a promessa que ele havia feito à minha mãe. Comecei em berço evangélico, 9 anos de idade batizado no Espírito Santo, 11 anos de idade primeira pregação, 14 anos de idade primeira vez que eu saí da cidade de Ponta Grossa para pregar o evangelho. Tive um momento fraco na igreja por volta de 18 anos, 17 aproximadamente, mas Deus nos restaurou, nos restabeleceu e dali em diante continuamos vivendo o projeto que Deus tem para a nossa vida. E aqui estamos até hoje. Congrego na Assembleia de Deus, subsede do setor 2, o Varanas, pastor Arthur Duarte. Trabalho com os jovens ali local, Atalaias de Cristo, em Uvaranas, e com a juventude do nosso querido setor de número 2, né? Amém. Deus é muito bom. Falando um pouco sobre ministérios, né? É, o ministério da gente, ele é embasado em uma promessa, né? Sim, Deus fez promessas para gente que vai além da nossa compreensão. Falando sobre promessa, tudo começou assim que você sentiu aquele desejo, eu quero ser pregador, eu quero pregar a palavra, eu quero ser que nem esse pastor, né? Que na minha infância foi assim, eu ia para a igreja, eu via as pessoas pregando, os pastores pregando. Eu quero um dia ser que nem esse pastor aí. Né? Como foi isso? então, como eu disse, desde o ventre Deus havia feito uma promessa para minha mãe. Da minha casa, eu tenho uma irmã hoje que ela prega, é casada com um pastor. Mas da minha casa nunca teve um pregador, um pastor. E Deus chega para minha mãe e diz: "Eu vou te dar um filho que vai pregar a minha palavra". Nasci morto, Deus ressuscitou e muito cedo eu comecei a ter o desejo pelo ministério. Por incrível que pareça, quando criança eu cantava, rapaz, eu cantava na frente da igreja, por incrível que pareça. Mas
eu comecei a admirar alguns pregadores, como por exemplo, um que muito influenciou, saudoso pastor Luiz Antônio. Gostava muito Meu de ouvi-lo, Deus. muito de ouvi-lo. Tem uma Eh, das mensagens mais lindas que ele prega é sobre rabisco. Rabisco, inclusive eu estava nessa mensagem, ele pregou no Jubileu de Prata dos Gideões Missionários, que ele conta sobre Deus ter revelado, né, como aconteceria o acidente, trágico acidente, que foi o momento que Deus o recolheu. Mas ele foi uma das minhas inspirações e eu sempre desejei. Fui violinista, toquei violino em orquestra, aí eu desisti de cantar, rapaz. Um dia até Mas hoje você toca violino, não? não, eu toquei até os meus 16 anos. Só que eu comecei a me dedicar mais ao ministério da palavra. Porque eu acho assim, Leonardo, não dá pra gente querer fazer muita coisa. Claro, dá pra gente fazer, mas se for fazendo, não dá pra fazer de qualquer jeito. Não. E eu vi que eu não conseguia conciliar a música, até tentei voltar, mas não deu. Já a chamada para pregação, a gente estava sempre ativo, né? Para cantar também não. Uma vez, eu me lembro de uma profecia que uma irmã começou a me entregar uma palavra de Deus e ela disse bem assim: Deus te chamou, eu vejo você pregando. Até o momento eu estava amém. Aí ela olhou para mim e falou bem assim: eu vejo Deus te usando cantando. Aí eu falei: só se for um milagre mesmo, né? Mas o ministério da palavra é algo que a gente ama fazer, ama servir a Deus assim. Eu já vi pessoas que têm muitos dons, né? Pregar, de louvar. Mas a Bíblia fala, fala assim: para uns Deus deu um ministério, um de pastorear, um de ministrar, um de ensinar. Esse papel, essa importância de pregar na igreja, né? É importante, porque nós somos jovens, né? Nós estamos demonstrando para os jovens o que eles querem ser no futuro, Sim, com certeza. né? E é a palavra que gera vida. É a palavra que transforma, é a palavra que produz arrependimento, é a palavra que produz avivamento. A gente hoje nós somos uma geração que nós temos milhares de estratégias que nós precisamos usar. Um podcast é uma estratégia. Deus é um Deus estrategista. E a gente precisa ter estratégias para alcançar vidas, para fazer que a obra de Deus venha ter crescimento, a palavra ser propagada, o evangelho ser propagado, mas eu acho interessante que a palavra sempre é a principal ferramenta, porque você pode ver que a palavra ela está inserida em todo o ambiente. Aqui num podcast, a gente, numa conversa que a gente está tendo, a gente fala de palavra. A gente vai para a igreja, a palavra é pregada. Então, tudo envolve a palavra como a ferramenta central ali para gerar vida a pessoas que muitas das vezes estão sem destino, sem saída, vazios, e a palavra produz essa transformação nas pessoas. É, a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu fico imaginando o que seria de uma igreja se não tivesse pelo menos a mensagem. Porque eu já vi igrejas que eu mesmo fui ministrar, aonde o pastor, o dirigente daquela congregação não tem respeito com a igreja. Só louvor e não tem a palavra. A igreja tem que ter a palavra. Porque quando Jesus reunia os seus discípulos para instruir, até no Monte das Bem-aventuranças, para instruir, era uma instrução que Deus dava para ele. Louvor, tudo bem, mas a palavra de Deus, ela tem a sua importância na igreja. Sim, Não com é isso? certeza. Até porque quando a gente fala do culto, que a gente vai prestar um culto a Deus, há duas etapas. A primeira etapa, eu ofereço a Deus algo meu para Ele. Por exemplo, você louva, a gente louva a Deus por aquilo que Ele nos dá. A gente adora a Deus por aquilo que Ele é. Então eu estou prestando na primeira etapa a minha adoração a Deus. Mas
no culto tem a segunda etapa. A segunda etapa é Deus dando a palavra que provém dele para nós, para que nós sejamos renovados, fortalecidos. Sem palavra, a igreja não tem vida, porque é a palavra a causadora de tudo. Você percebe na Bíblia que está escrito o povo perece por falta de conhecimento. É claro que a gente precisa ter outros tipos de conhecimento na nossa vida, mas o conhecimento primordial é da palavra, no que tange a nós que somos cristãos. A Bíblia também diz: crescei na graça e no conhecimento, demonstrando a importância da palavra. Deus nunca inverteu os valores. Quando Deus vai falar da gente ser cheio do Espírito, só pode ser cheio do Espírito quem primeiro é cheio da palavra. Por isso que ele diz para Nicodemos, lá em João 3, nascei da água e do Espírito. Água tipifica palavra. É só estando cheio da palavra para eu poder ser cheio do Espírito. Então a gente vê a importância da palavra na nossa vida, né? Amém. Quando a gente tem essa chamada, esse desejo, né? A gente sente o desejo de estar lendo a palavra, estar buscando conhecimento, não é isso? Se a gente quer realmente pregar a palavra, a gente tem que buscar esse conhecimento. Conhecer na graça e no conhecimento. Diego, assim, você é uma pessoa que já viajou bastante pregando a palavra, eu já te conheço bastante tempo. Teve alguns momentos, assim, que você chegou em certa cidade que foi inusitado, assim, que você diz, meu Deus. Rapaz, teve muitos momentos. E eu me lembro de alguns momentos que eu sempre digo, o, o início da chamada é muito bacana, as experiências que a gente vai vivendo. Porque eu acho que todos aqueles que têm chamada, principalmente no que tange a questão da pregação, primeiro a gente sai naquela euforia. E muitos, até a gente conversava sobre esses dias sobre isso, né? Isso. Muitos acabam se tornando aventureiros. Aventureiros que querem desbravar, mas sem ser Deus que está abrindo. Muitas das vezes a gente só quer fazer contato para ir aqui, para ir lá, mas às vezes não é Deus que está abrindo. Então a gente acaba se frustrando, se decepcionando. E eu comecei a perceber alguns lugares que, claro que Deus permitiu eu estar, mas para lapidar, para dar estrutura, para dar experiências. E a gente já passou por cada situação inusitada, assim, que marcou a vida da gente, mas, claro, deu experiência e crescimento para a gente poder cada dia mais estar nos conformes àquilo que Deus quer que a gente viva, né? Amém. O nosso pastor já está na live, está entrando aí no podcast, e ele está perguntando assim, Diego, fale mais um pouco sobre a viagem que você fazia fora do país aí. Pastor Gisiel, uma benção, abraço. Tive o prazer, rapaz, de liderar os adolescentes junto com o pastor Gesiel e a irmã Patrícia por quase 6 anos em Varandas. Então são amigos do coração. Dentro do Brasil, pregando a palavra, Deus nos permitiu estar em 11 estados e Distrito Federal. E fora do Brasil foi 5 países entre América do Sul e Europa. Era para esse número ter aumentado em 2020, porém veio a pandemia, o que nos impossibilitou de viajarmos para alguns países, né? Mas é interessante quando você sai para pregar, porque você tem que entender a cultura. Quando você está lá fora, o povo é diferente, a cultura é diferente. E você toma um choque dessa cultura. Por exemplo, eu estive na Venezuela pregando uma vez, em 2016. E o culto na Venezuela é totalmente diferente do culto que nós temos aqui. Porque é um culto que o pessoal dança muito. É um povo muito feliz e eles dançam muito. Tem igrejas que você chega
que do começo até a palavra e depois no final, quando canta outros louvor, o pessoal dança. Então a cultura é diferente. Então toda vez que Deus nos leva a outros países, a gente tem que estar consciente da cultura, que não é a mesma cultura. Estar pronto para não se escandalizar, para entender a cultura local, da forma como os cultos são feitos. Em Portugal mesmo, eu estive numa igreja que era frequentada apenas por africanos, angolanos. E rapaz, o momento da oferta era muito bacana, muito lindo, porque o pessoal saía dançando, alegre, contente para poder ofertar. Dizem que o novo avivamento da igreja está acontecendo hoje na África, né? Exatamente, rapaz. Porque eu tirei um exemplo. Vou falar a verdade, quando a gente fala de oferta hoje no Brasil, graças a Deus que tem muita gente que é coração aberto, Isso. mas parece que ofertar é um peso, rapaz. É um peso você abrir a mão para investir em algo, para ajudar em algo. Já lá não, o pessoal sai feliz, porque eles entendem que o momento da oferta é um momento do culto, que se ele está tendo condição de ofertar, é porque Deus abençoou ele para aquilo. Então, quanto mais eu consigo abençoar, mais significa que Deus está me abençoando para isso. Isso. Então, é uma expressão de gratidão a Deus. Mas é muito bacana, se fosse para a gente falar sobre essas experiências, são muitas que Deus me deu a oportunidade de viver. Inclusive, Leonardo, eu me lembro, tocando no assunto de outros países, que um dia eu estava pregando em uma cidade pelo nome de São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro, próximo a Cabo Frio, na região dos Lagos. E Deus usou alguém para chegar em mim e dizer assim: eu vou colocar idiomas na tua mente, porque eu vou te levar em lugares e você vai pregar no idioma deles sem nunca ter estudado o idioma deles. Rapaz, eu achei loucura, mas Deus ele faz aquilo que é inacreditável. E eu comecei a viajar, o primeiro país que eu estive foi no Uruguai. Eu estive 5 vezes no Uruguai, 2 na Argentina, e essas vezes eu preguei com tradutor. Só que a prática de você estar ali, de você ouvir o espanhol, foi fazendo eu aprender um pouco do idioma. Eu me lembro quando eu cheguei numa cidade pelo nome de Cruz Liberación, no Paraguai, lá para dentro do Paraguai. Pastor Gustavo, Assembleia de Deus de Madureira. Pastor Gustavo conversando comigo, pastor Gustavo já tinha feito missões no Brasil, e ele falava português, mas a gente começou a conversar em espanhol. Aí ele olhou para mim e falou bem assim, porque lá era só espanhol e o Guarani. Guarani. Aí ele falou bem assim: rapaz, você fala bem espanhol. Hoje você vai pregar em espanhol. Eu não vou te traduzir coisa nenhuma. Ele olhou para mim e falou bem assim: se você não pregar em espanhol, você não vai ter tradutor, você tá lascado, rapaz. Rapaz, eu pensei que ele tava brincando, Leonardo. Pensei que ele tava brincando, fiquei tranquilo. Chegou o momento da palavra, ele olhou para mim, olhou para a igreja e falou: quero chamar o pregador Diego, vai estar nos trazendo a palavra de Deus. E quando eu fui pro púlpito, eu esperei que ele pegasse outro microfone para me traduzir, que eu olhei para o pastor Gustavo sentou. Eu olhava para ele olhava para mim, eu fiz assim, gesticulei, ele não veio me traduzir. Rapaz, parecia que eu ia pregar pela primeira vez. O joelho batia a palma, rapaz. Falei: Deus, me dá graça. Aí começamos a pregar, pregando em espanhol, né? E foi uma benção, rapaz, porque eu lembro até hoje daquele culto que foram 11 paraguaios que aceitaram Jesus. Meu E Deus. Deus me deu graça para ministrar ali, né, em espanhol. E tanto que, para você ver, a promessa de Deus colocar idioma se concretizou e isso fez com que portas se abrissem. Porque o povo da Venezuela, a igreja da Venezuela que me levou, eles não tinham tradutor. Eles já queriam ter me levado antes, só que não me levaram pela ausência de tradutor. Aí quando eles viram um vídeo que eu postei nas redes sociais pregando em espanhol, o rapaz entrou em contato comigo, o líder dos jovens lá. Diego, eu quero que você venha pregar aqui. E dali fomos, Abriu as portas. abriu as portas.
Fomos para Venezuela pregando em espanhol, porque o medo já tinha passado, né? E Venezuela, de todos os países assim que Deus me permitiu pisar, foi algo que impactou. Foi 11 cultos, e desses 11 cultos foram 256 almas que aceitaram Jesus em 11 cultos. Então, quando Deus nos chama, ele nos capacita de uma forma que a gente não espera. Nunca estudei o espanhol, mas na prática Deus me fez aprender. E o inglês, que às vezes eu estudo até hoje, não sei falar nada, rapaz. Deus capacita, né? Deus Deus capacita. dá ferramentas, Deus mostra atalhos, Deus usa alguém para nos abençoar. Essa sensação de, como você falou, né, de viajar países, pregando a palavra de Deus, de ganhar almas para o reino do Senhor, né? É uma sensação maravilhosa, né? Qual é a sensação assim, Diego, de eu não sei se o Paraguai, o Uruguai são países cristãos, né? De ganhar outras pessoas que não conhecem a nossa cultura, né? A nossa religião. Como é a sensação assim? Olha, por exemplo, a Argentina a gente sabe que é um país muito católico, mas das vezes que eu estive na Argentina, no próprio Uruguai, Paraguai, Venezuela, foram almas para Jesus. Mas teve um país que foi Portugal. Portugal eu senti um pouco de resistência. O catolicismo é muito forte lá também. São muitas igrejas brasileiras. Eh, de todas as igrejas que eu preguei, eu me lembro que a primeira vez que eu estive em Portugal, foram 30 dias que eu passei por lá e preguei em 32 cultos. A segunda vez que eu estive lá, foram 30 dias e 28 cultos. Só que todas as igrejas que eu passei, foram poucas igrejas que os pastores eram portugueses, porque há uma dificuldade de você ganhar o português para Cristo. Há uma dificuldade do português abrir o coração. Mas está no motivo de que nós somos brasileiros e tem aquele atrito entre português, brasileiro. Eu Não, não tem nada a eu ver. não vejo por isso, eu vejo pela cultura local mesmo, né. O catolicismo é muito forte. Por exemplo, quando você vai num culto, em Portugal, já cheguei em cultos lá de ter pessoas de outro país. Eu lembro uma jovem que estava num culto e ela aceitou Jesus, ela era da Alemanha. Outro culto que eu fui, teve um rapaz que aceitou Jesus, era da França. Mas o português mesmo, eh, ele tem como se fosse uma dureza. Eu me lembro de uma história de uma igreja que eu preguei, e quando eu preguei lá, eu fiz o apelo, quem queria aceitar Jesus. E teve um senhor que aceitou Jesus, que quando ele veio pra frente, até o pastor da igreja ficou surpreso daquele senhor ter vindo pra frente, porque ele até frequentava cultos, mas ele tinha uma certa resistência. Era como se fosse apenas um telespectador. E Deus não nos quer como telespectador, Deus nos quer como discípulo. Porque o discípulo é aquele que se entrega, aquele que quer imitar Cristo, aquele que quer viver para Cristo. E no dia que ele aceitou Jesus, até o pastor ficou pasmo. Teve alguns portugueses ali, nas vezes que eu estive em Portugal, que aceitaram Jesus, mas eu percebi no povo europeu, assim, uma certa resistência. Até porque a Europa já foi palco de grandes avivamentos, mas infelizmente hoje a gente nota uma certa frieza, não só em Portugal, mas Portugal até é um dos países que mais tem Na igrejas, Europa mais inteira, né? avivados, mas na Europa inteira a gente vê essa resistência. Eu vi pessoas me relatarem, né, que na Europa, igreja estão sendo fechadas, virando bares. Você chegou a ver isso lá na Europa, não? Eu não cheguei a ver, mas eu ouvi falar também destas situações. Em Portugal eu não cheguei a conhecer nenhuma. Eu estaria, mentindo se eu falasse que eu vi, mas eu ouvi. Eu ouvi falar de situações que ocorreram, de igrejas fechando, virando boates, virando, eh, centros
de vendas e tudo mais, negócios, mas eu não cheguei das que eu estive, eu não cheguei a ver nenhuma que aconteceu isso. É de doer o coração, É né? de doer o Porque coração. foi uma porta assim que Deus abriu, né, para trazer a palavra dele, para anunciar o evangelho dele e se tornar eh, um bar, né? Ou uma loja. Porque ali foi a porta que Deus abriu. A Europa, como também o Brasil, Sim, daquela época de 1910, a época de Daniel Berg e Gunnar Wingre, nós estamos vivendo um tempo diferente da igreja. A- sim. Tanto no nível mundial, que eu quero dizer. Nós precisamos desse avivamento. Aconteceu naquela escola lá nos Estados Unidos. Ah, ali não foi um avivamento esporádico, ou seja, para uma escala mundial, Sim. mas sim ali entre eles. O que é que você me diz sobre isso? Há uma necessidade muito grande de um avivamento. Pedro, repetindo a profecia de Joel, em Atos 2,16, a profecia de Joel 2,28, Pedro vai lembrar que Deus derramará nos últimos dias do seu Espírito sobre toda a carne. Últimos dias pendura desde o momento de Pentecostes até a volta de Cristo. Então nós estamos vivendo num tempo de últimos dias. Só que há um Deus que está disposto a derramar do seu Espírito. A questão é que muitas das vezes nós não estamos dispostos a sermos cheios por esse Espírito. Porque quando a gente fala, e a gente entra num assunto muito sério, quando a gente fala de avivamento, avivamento não é alguém que pula, alguém que grita, alguém que sapateia, alguém que roda. Isso. Isso daí não é avivamento. Obviamente, nós somos pentecostais. Se Deus nos tomar, a gente pode sapatear, rodar, nada contra, a gente é assim. Só que quando a gente fala de avivamento, avivamento genuíno, ele é produzido pela palavra. E o que que a palavra produz? A palavra produz transformação de vida. É isso que a palavra produz em nós. E não tem como eu dizer que eu estou vivendo um avivamento e eu continuar a mesma pessoa de sempre. É, Eu sou transformado por essa palavra. Ou seja, se eu vivo cheio do Espírito dentro da igreja, lá fora vai ser ainda mais. Eu vou testemunhar a Cristo. Ser avivado é ser transformado, é ser moldado por Deus, é testificar a Deus, a Cristo, por onde quer que eu passe. E só a palavra tem poder de fazer isso, de transformar a pessoa. verdade. Quando eu toquei nesse assunto, Diego, veio na minha mente o quê? É, quando eu digo que o nosso Brasil ele tem que entrar num avivamento, ou seja, mudança de caráter, de comportamento, as pessoas se voltando para Cristo, né? Hoje tá normal na internet, você vê aquelas pessoas fazendo aquelas perguntas pro povo no meio da rua. De que religião você não seria? Sim, Já viu isso? já vi vários Aí vídeos. muitos jovens que poderiam estar na igreja, que poderia estar servindo a Deus, diz assim, eu não seria evangélico. Mas por quê? Isso porque eles são muito radicais. Tem nós como os radicais. É, uma verdade é que a igreja é um exército. É uma tipologia de um exército. Permita falar, usar esta tipologia. Só que dentro desse exército, muitas das vezes a gente vê um soldado morrendo do lado e a gente não estende a mão. E eu acho que isso entre nós é um problema muito grande, porque a gente fala de amor, mas não pratica o amor. Perceba quantas vidas estão lá fora e muitas das vezes a gente fala de amor, mas não tem coragem de abraçá-los. Abraçá-los, quando eu me refiro a isto, eu estou falando de estender a mão, de pregar para eles, para mostrar que há esperança, há possibilidade de transformação. A Bíblia nos ensina a odiar o pecado,
mas amar o pecador. Justamente. Até porque quando a gente fala de evangelho, de Cristo, de ser cristão, há dois pilares fundamentais. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Então, isso resume o evangelho. Amar a Deus. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu sei amar o meu irmão. E perceba que às vezes existe mais no nosso meio rejeição das pessoas que muitas vezes estão lá Do que fora acolhimento, do né? que acolhimento. Amar é muito difícil. É difícil. Porque é o seguinte, quando você prega que vai amar, pegando a palavra como base, né? Porque a palavra diz, quando Jesus falou para nós, ame ao próximo como a ti mesmo. Essa palavra amar é muito pesada. Pois Sim, hoje em dia é difícil quem ame de verdade, né? Um texto muito claro, Diego, que eu vejo na Bíblia, quando Jesus diz assim: e muitos naquele dia vão dizer para mim, mas Senhor, no teu nome eu não alimentei multidões, não dei de beber águas, não dei água de beber para os necessitados. Jesus vai dizer o que para eles? apartai-vos de mim. Mas qual é essa característica de pessoas que Jesus vai dizer para ele, afasta de mim? São pessoas que se utilizaram do nome de Deus, né? Vão chegar, eu preguei no teu nome, cantei, fiz isso, fiz aquilo. Mas eu gosto dessa Mas e a expressão, glória? queriam para eles mesmos. Porque Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. A força dessa palavra, iniquidade, quando traduzido do grego, quer significar vós que trabalhaste contra a minha palavra. Ou seja, teus lábios até falavam da minha palavra, mas as tuas atitudes não Justamente. condiziam com aquilo que a minha palavra deseja que seja vivido, com a doutrina da palavra de Deus, né? E a gente percebe um mundo que está carente, rapaz. Só que enquanto tá um mundo carente que precisa da gente para ir abraçar, para ir acolher, para dizer para o pecador: você é importante, você é valioso, um Cristo te ama, Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você. Sabe qual é o maior problema? É que infelizmente a gente vê dentro dos nossos tempos, muitas das vezes, pessoas brigando por cargo, pessoas querendo apenas crescimento próprio, glória própria, deixando o poder, o dinheiro, a vaidade, o orgulho ser o Deus das suas vidas. Porque quando Deus é o Deus da minha vida, o que vai me importar não é o poder, não é o dinheiro, mas é procurar ser como Deus. Se Deus ama, eu vou amar. Porque se eu buscar o reino, a justiça, buscar ser como Deus, Deus vai fazer que as demais coisas me sejam acrescentadas. Vai me honrar diante dos homens, vai me prosperar, vai fazer tudo o que eu preciso, rapaz. Amém. Então, se a gente não procura a nossa glória, a gente vai amar de verdade. Com certeza. Não para que o mundo veja, mas para que Deus veja nossas obras, Sim, né? fazendo Deus ser glorificado. Em nossas vidas, né? Eu fico tão alegre, porque é o seguinte, com toda a sinceridade do meu coração, é, eu fico alegre quando Deus levanta alguém, quando Deus está honrando a vida de alguém. Eu fico, realmente eu fico muito alegre por isso. Porque eu sei que é Deus na vida daquela pessoa. Eu Sim, sei que é Deus que está honrando aquela pessoa. E nós, como os cristãos, nós temos que ter esse papel. sim, com certeza. Porque eu acho uma maldade muito grande de pessoas que estão dentro da igreja. Porque tem uma diferença, né? De, de velho crente para o cristão velho, Sim, né? O velho que é crente, ele é um crente de verdade. Que ama, que respeita, que se orgulha das conquistas do irmão. Quando Davi diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, isso faz parte desse amor, a união. exatamente. Eu acho que essa questão de amor não tem como a gente servir a Deus, não tem como a gente pregar, não tem como a gente fazer nada sem ter esse amor, esse desejo de ajudar pessoas. É olhar para o outro e
e não desejar, é eu olhar para você e não desejar o que eu não quero para mim. Se eu não quero um mal para mim, eu não vou desejar para você. Se eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus te abençoe também. Então precisa ter essa empatia, precisa ter essa sensibilidade de amar o próximo como Cristo nos amou. Olhar para o próximo como a gente olha para a gente mesmo. Justamente. Quando se nós olharmos para os nossos defeitos, para os nossos erros, que nós somos falhos, e nós também precisamos de ser acolhido, como aquela pessoa também precisa ser acolhido, porque um dia alguém acolheu nós, nos Sim, acolheu, nos abraçou. Aquela pessoa também não precisa de julgamento. Ela precisa que alguém abrace ela, cuide das feridas. sim, Essa é a importância do pastor, Diego. sim, com certeza. Eh, Jesus vai nos dar um exemplo, né? Quando Jesus vai contar sobre aquela parábola do bom pastor, 100 ovelhas, uma vai para longe, fica 99. Aquele pastor poderia ter olhado, falando por um pensamento humano, né, e ter dito: "Ah, só uma foi embora, tem 99 aqui, tá bom". Mas olha a atitude do bom pastor, porque o bom pastor figura Jesus. Ele sai da onde ele está para ir buscar aquela ovelha que foi para longe e se perdeu. Porque por mais que tenha ficado 99, as 99 não preenche o espaço e o valor que tem aquela que foi para longe. Jesus está mostrando para a gente que para ele, cada pessoa tem valor. Ninguém substitui o teu valor para Deus. Você é importante, eu sou importante. Quem está nos assistindo é importante. Até alguém que nos acompanha agora talvez foi para longe, se desviou, está fraco. Independente do tanto de gente que tenha na igreja, esse tanto de pessoas não é capaz de preencher o espaço da ausência dessa pessoa que foi para longe, a importância que ela tem para Deus. E eu acho que isso, Leonardo, a gente já vai aprendendo em casa, né? Hoje, infelizmente, a gente vive em tempos que muitas das vezes eh, a gente vê problemas que já nascem dentro da própria família, que são refletidos também na nossa convivência com a igreja. Quando a gente fala de jovens, quando a gente fala de adolescentes, a gente vai lembrar de pais também. Pais que sabem doutrinar de boa forma os seus filhos. Porque se hoje os pais não doutrinam, segundo a palavra de Deus, os seus filhos, o mundo lá fora está pronto para doutrinar. Doutrinar em pensamentos errados, em conhecimentos errados, em vertentes erradas. Eu me lembro, o meu pai e a minha mãezinha, Deus recolheu ela agora em janeiro, né? Mas eles sempre me instruíram nos caminhos do Senhor. Eu lembro o tempo que eu fiquei fraco. Eu estava fraco na igreja, eu ia muitas das vezes para festas erradas, e quando eu chegava em casa, nunca meu pai e minha mãe olhou para mim e disse: eu quero te ver fora de casa, sai daqui". Não, eles olhavam para mim e diziam: "Filho, a gente está orando por você. Teu lugar não é lá fora, teu lugar é na casa do Senhor". E esse amor que eles esboçavam me constrangia, me comovia, me colocava para pensar. Meus pais não me criaram para ser desse jeito. E eles investiam, quantas vezes eles investiam no ministério que Deus me confiou? Porque, como você disse, a gente precisa ser ajudado. E essa ajuda, ela começa dentro de casa. Dentro de Pais que investem em filhos, não importa o tamanho do investimento que tenha para fazer, porque quando a gente fala de família, família não tem preço, família tem valor. O que importa é ver os filhos vivendo o que Deus tem para eles. E quando a gente já é doutrinado, ensinado dentro de casa de uma boa maneira, porque diz a Bíblia: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E esse ensinamento não fica apenas na teoria, fica na prática. Quando eu olhava para os meus pais, eu via eles servindo a Deus com fidelidade. Vinha a luta,
eram fiéis. Vinha problemas, eram fiéis. E aquilo eu tomei para mim. Tanto que um dia antes de Deus recolher a minha mãezinha, ela olhou para mim, ela estava de jejum, falou que estava santificando a Deus, e ela olhou para mim e disse: nunca pare de pregar. Mesmo ali, Meu no leito Deus. de enfermidade, ela estava olhando e dizendo: nunca pare de pregar, continue fazendo a obra. Foi fiel até Deus a recolher. Então isso vem de casa, da gente ser ensinado na palavra, porque quando a gente é ensinado na palavra, tenho certeza, se a gente com certeza absorver esses ensinos e pôr em prática, vai dar certo em todo ambiente que a gente passar. Amém. A gente tem lembranças. Eu tenho lembranças quando eu era criança. Quando meu pai levava a gente em cima de uma bicicleta pro círculo de oração. Isso deixa a gente marcado, sabe? Sim, Deixa a gente marcado, porque quando a Bíblia diz: ensina um menino no caminho que deve andar, pois quando ele crescer, não se desviará era dele, dele. porque ele vai lembrar, ele vai ter a consciência, o caminho que ele trilhou anteriormente. Se lembra de Ezequias? Ah, Senhor, lembra que eu fiz o que era correto diante dos teus olhos na minha infância. Lembra de mim. Aí Deus dá mais 15 anos para ele. Isso é uma importância muito grande, né? O Salomão, em seus provérbios, ele vai dizer: lembra do teu Criador no tempo da juventude, porque depois que chegar o tempo que tua alma não terá paz, né? Em que você não vai ter contentamento, Sim, né? É por isso que nós cristãos que estamos na igreja devemos ensinar as nossas crianças, os nossos jovens a estar na casa de Deus. E isso começa na base, na família. E o diabo tem tentado destruir a família. E é a sigla que ele mais toca é a família. família, porque família é projeto de Deus, né? O primeiro casamento da história, Adão e Eva, foi Deus que ocasionou aquilo ali. E é importante esse ensino, esse ensino dos pais. Quando Deus vai falar com os pais de Sansão, a gente vai perceber que Deus vai falar para eles criar o jeito que eles deveriam criar os seus filhos. Então, era segundo a direção e orientação de Deus. Eu, quando pequeno, o Leonardo, me fez lembrar uma história. Porque hoje, vamos falar a verdade, hoje a gente está num tempo que se um pai, às vezes, tentar eh, dar uma cintada, pegar uma varinha de marmelo, criança hoje não sabe nem o que é a vara de marmelo, rapaz. Se o pai quiser pegar, já pode ser incriminalizado e tudo mais. Mas eu me lembro que os meus pais, quando eu era criança, ó, rapaz, Deus falando que comigo que eu ia ser pregador, eu crescendo na igreja, aí um dia o meu pai parou comprar um doce para mim, meu pai e minha mãe. Eu vi, olhei pro lado, todo mundo tomando uma cervejinha. Aí eu comecei a olhar pro meu pai e pra minha mãe e comecei a chorar, rapaz. Eu não quero doce, eu quero cerveja, eu não quero doce, eu quero cerveja. Rapaz, criancinha, querendo desviar, querendo fugir. Aí meu pai e minha mãe olhou e falou assim: você quer o doce? Já vai ver o doce na hora que a gente. Quer cerveja? Você já vai ver a cerveja na hora que a gente chegar em casa. Toma jeito, menino. Só que foi É, importante, rapaz, isso daí. Foi importante essa autoridade de pai e de mãe, assim, né? Pra mostrar o que é certo, o que é errado. Porque se a gente deixar tudo, rapaz, lá na frente a gente perde as rédeas. é verdade. É, eu também, quando criança, eu fui educado dessa forma. Eu apanhei, Eu apanhei também, rapaz. mas eu não virei uma pessoa contrária à sociedade, Sim, né? Aquilo que me fez chorar na minha juventude, quando eu era criança, não me fez se desviar do caminho, né? Existe hoje a sociedade hoje, o povo tem que dar mais emprego para que eles possam sair da criminalidade. Não é bem assim. Se for educado de berço,
Possa ser que eles tenham uma vida diferente, vá procurar um trabalho, vá fazer uma faculdade, Sim, né? E isso começa na família, com né? certeza. A família é a estrutura, né? É da onde vem tudo. Ninguém cresce de fora para dentro. Tudo começa de dentro para fora. É claro que a gente tem situações aonde pessoas, às vezes os pais, nós temos casos de pais que muitas das vezes não se preocuparam com seus filhos, não amaram seus filhos do jeito que deveriam amar, não ensinaram seus filhos da forma correta. E hoje esses filhos não permitiram que também estas situações viessem os traumatizar. Eles venceram a vida, eles tomaram uma postura, mas tudo cabe a nós, tomar uma postura de fazer o bem, mas não deixa também de ser importante a estrutura dentro do lar. É de suma importância essa aproximação dos pais próximos aos seus filhos. Eu sempre costumo dizer: presença vale mais do que presentes. Meus irmãos, você que está nos assistindo aí nesse podcast, não perca tempo. Compartilhe aí nos grupos do seu bairro, no seu Facebook, em todas as páginas digitais. Está sendo uma benção. Nós estamos falando sobre a importância da palavra na igreja, desde o berço até o ministério, o ápice do ministério, seja um pastorado, seja um pregador, onde ele vai desbravar como missionário. Então, vai compartilhando aí, nos ajude a que a palavra de Deus seja propagada a todo mundo. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. Nós estamos fazendo isso nesse momento, que é pregar, que é levar a palavra de Deus. É um meio de anunciar o evangelho do Senhor. Sim, com certeza. É uma estratégia, né? É uma estratégia. Através do podcast, eu tenho certeza que vidas estão sendo alcançadas. É, quando você olha assim, Diego, para trás, né? E olha assim, eu já preguei em tantos lugares, né? Mas tem aquele ápice que diz assim: eu quero parar, eu quero colocar a minha vida financeira num lugar, eu quero estudar. Teve esse momento na sua vida, né? Rapaz, teve um momento que eu me dedicava 100% ao ministério. Tanto quando eu lhe conheci, né, inclusive, não o chamava de Leonardo, chamava de Paraíba, revelei seu apelido, né. O E povo vai pegar, pai, já esse negócio aí. já congreguei junto com o Paraíba aqui, O Marcos é Marcos Cristo, mas o povo chama ele só de Cristo, né? só de Cristo. Mas que bom, né? Que bom, né, Cristo. E já vivi 100%. Eh, mas chegou um momento, assim, que eu fui incumbido de responsabilidades dentro da igreja local que eu congrego. Porque também isso é importante, né, sobre o ministério. Eh, Deus, muitas das vezes, na sua palavra, ele nos coloca na figura de árvores. E nenhuma árvore tem vida, dá fruto sem ter raiz. É a raiz que dá sustentabilidade da árvore. Então a importância da gente crescer fora, mas também ter o crescimento dentro da casa, que é dentro da casa que vai assegurar. Aí eu assumi alguns cargos, né? Fomos quase 6 anos líder de adolescentes. Agora estamos quase 2 anos aí na liderança dos jovens, né? E com isso eu acabei por conciliar muita coisa. Hoje eu lidero jovens local e do setor de número 2, que são 11 congregações. Eh, Também trabalho, né? Trabalhamos como assessor parlamentar do vereador da farmacêutico. Isso. Eh, Também cursamos direito na Unicesumar. Então, é essa conciliação e mais as agendas. Então é uma correria. Daí mais, os afazeres da casa da gente, o tempo para a família, mas você conseguindo conciliar, dá tudo certo. É cansativo às vezes, mas dá certo, rapaz. É bom.
É bom que você vê a progressão em todas as áreas da sua vida, mas você não deixe de fazer a obra de Deus e continuar pregando o evangelho. É, um dia desse nós estava conversando, né, lá na ação, e uma coisa me chamou a atenção, né, nós estava conversando ali de pregadores, vamos trazer esse assunto para cá, de pregadores que vendem o seu ministério, que que paga para pregar em certos eventos, fazem totalmente errado. Totalmente errado. Volto a dizer, existem muitos aventureiros. Aventureiro é aquele que força a porta. Aventureiro é aquele que quer entrar em porta que não foi Deus que abriu, é ele que está forçando. Eu já recebi ligação eu me lembro uma vez que eu recebi uma ligação para pregar em tal lugar, aí você dá uma oferta tal, e eu recusei, pelo fato que se eu pago, se eu dou dinheiro para pregar em determinado lugar, isso faz muitos anos, mas se eu dou dinheiro para pregar em determinado lugar e eu prego lá, não é Deus que está abrindo porta, não. É eu que estou, através do meu dinheiro, entrando lá. E a promessa de Deus para o ministério é que ele abre. Cabe a nós, como foi dito no princípio desse podcast, fazer a nossa parte. Orar, estudar, ler Bíblia, não ser preguiçoso no que tange a buscar o A conhecimento, a estudar, estudar. né. Tem que estudar, porque Deus faz a parte dele, mas cabe a nós. Porque o camarada não quer estudar, não quer ler Bíblia, aí quando vai pregar, não tem conhecimento para falar sobre o texto que leu e, infelizmente, apenas às vezes fica, usar aquele termo muito conhecido, enchendo linguiça. Então, por isso que a gente tem que fazer Ou a usando nossa parte, comida de rapaz. micro-ondas. É, exatamente, comida requentada. E se a gente faz a nossa parte, Deus com certeza vai fazer a dele. Ele vai abrir as portas. E vender o ministério não é apenas nesse ponto da gente pagar, né? Mas hoje, infelizmente, existe uma prostituição do evangelho, né? São pessoas que pedem valores absurdos para poder atender um compromisso, uma agenda. Aí eu fico pensando assim, toda vez que eu atendi compromisso, Leonardo, eu nunca estipulei um valor, nunca. Claro, as igrejas abençoam a gente precisa do combustível para poder se deslocar de uma cidade a outra, mas eu nunca estipulei um valor. E eu acho um absurdo quando às vezes ligo para uma pessoa, vem pregar aqui, a pessoa fala 10.000 no final de semana, Meu sendo que o Deus. irmãozinho da igreja às vezes está precisando de uma cesta básica, rapaz. É você abusar do irmãozinho que está passando por necessidade. Com isso a gente pode fazer muitos gestos de amor ao próximo dentro da igreja. Então, infelizmente, existe a venda de uma chamada, a prostituição de uma chamada através dessas E atitudes. eu não acho errado, tipo assim, a pessoa: "Ah, pastor, você vem pregar na minha igreja?" "Vou pregar." Ele pagar todas as despesas do pastor, Sim, né. Agora, estipular valor é um absurdo. exatamente, Tipo assim, é um mercador da fé, é o mercenário. exatamente. Tá tirando a lãzinha das ovelhas, né. Esses são os mercenários, a Bíblia fala sobre isso. Tome muito cuidado com eles, Sim, né. exatamente. Até porque se, eh, uma igreja chama, vamos supor uma outra cidade, rapaz, o carro não anda pela fé não, rapaz. Não, O carro precisa do combustível. Eu me lembro uma vez, rapaz, que eu fui pregar, deixa eu lembrar, não me recordo, se não me falha a memória, foi em Baú, rapaz. E a igreja me abençoou lá, despesa, oferta. E quando eu estava voltando para casa, o meu carro estourou o retentor. E começou, rapaz, é carro ungido, começou a ungir a pista inteira, porque foi óleo para tudo que é canto, rapaz. E não tinha mecânica aberta, rapaz, o posto de estava gasolina não ungido tinha, da estava ungido, concessionária. não tinha como arrumar ali. Eu vim desde Embaú até Ponta Grossa,
colocando óleo no motor do carro para poder chegar aqui. O guincho da concessionária não quis me trazer para cá. Rapaz, foi uma luta, veio ungindo a pista inteira. Mas e se eu não tivesse sido abençoado pela igreja que pagou as despesas e uma oferta? Rapaz, eu não sei como que eu teria chegado, porque pela fé também o carro não anda. Foi o fato da igreja ter se sensibilizado, entendido os gastos, que me proporcionou também poder ter o recurso ali para poder chegar com o carro de lá até aqui e depois, chegando aqui, a gente obviamente arrumou, né? Mas tem que ter essa sensibilidade de se você chama as despesas, mas quando a gente fala de pessoas, né, que pede valores exorbitantes, isso daí é totalmente Mas, tipo fora do contexto assim, o que é bíblico. que você acha de pessoas que convidam você como pregador, aí convida um cantor, aí, tipo assim, pra você, ele não abençoa você, mas o cantor, ele abençoa o cantor. É desumano, É, totalmente, rapaz. É né? totalmente. Eh, claro, eu nunca levei, já aconteceu situações assim, eu nunca levei pro coração, mas eu acho que cada pessoa tem o mesmo valor perante perante Deus. Quando Deus olha para mim, para o Leonardo, Deus não fala: "Ah, o Leonardo é melhor do que o Diego é melhor do que o Leonardo". Quando a gente fala de intimidade, sim, tem pessoas que têm mais intimidade com Deus, mas de valor não. Todos têm o mesmo valor para Deus. Isso. Diego, o que é que você acha, assim, de pastores que assumem igrejas, mas que nem na sua igreja ele nunca pregou? Nós estamos falando da importância da pregação na igreja, né? Eu conheço pastores que nunca pregou, que coloca o membro, que coloca outra pessoa, que fica chamando, faz aquelas campanhas, porque não tem palavra. E o pastor tem que instruir, tem que ensinar a igreja, Sim, né? Como é que a igreja vai evoluir, vai alcançar patamares? Nunca vai sair do lugar que está se ele não pregar na sua igreja. O que você acha disso? eh, tem muita gente que a gente vê infelizmente que faz isso. É uma terceirização do chamado, né. Terceiriza o púlpito, não prega, às vezes terceiriza, deixa todo mundo pregar, menos ele fala. E rapaz, é de suma importância o pastor pregar para a sua igreja, porque as ovelhas estão sob os seus cuidados. Como que eu vou cuidar de uma ovelha se eu não tenho alimento para dar para ela? Se eu só o único momento que ela é alimentada, eu chamo outras pessoas para alimentar. Então não pode acontecer isso. Eu sempre digo, se um dia se um dia eu chegar a pastorear, se isso Não tiver duvido. Não vai demorar muito. não, vai Tem demorar, rapaz. promessa aí, hein? Mas se um dia a gente chegar a cuidar de igreja, eu sempre tenho por base, eh, saber que a igreja precisa ser alimentada. Eu preciso estar presente na igreja. Eu preciso alimentar o povo que vai estar sob os meus cuidados, porque uma igreja que não é alimentada pelo seu próprio pastor, é uma igreja que infelizmente vai crescer deficiente. É complicado. É um tema É, não, bem mas é complicado. importante a gente comentar Sim, isso, porque nós estamos falando sobre a palavra. claro. A palavra, ela liberta, ela exorta, ela abre os nossos olhos. Infelizmente, Diego, tem muitas pessoas dentro da igreja cegos. Tem. Uma vez um pastor olhou para mim e disse: irmão, eu achei isso um absurdo. Irmão, é falta de ler a palavra, de estudar, de se instruir, porque a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Então, quando você está debaixo da graça do Senhor Jesus, não vai entrar em fábulas. Sim. Chegou para mim e disse: irmão, você sabe na Bíblia quem foi a primeira pessoa que foi batizada com o Espírito Santo no Antigo Testamento? Eu olhei para ele: no Antigo Testamento? Disse, não, mas a Bíblia fala de Atos dos Apóstolos, a primeira descida, né? Sim. Que o Espírito Santo desceu, encheu todo mundo. Aí eu disse, eu fiquei curioso, né? Sim, irmão, pode dizer. Foi Ana. Ana? Aí disse, sim, porque ela estava embriagada em espírito. Não, irmão, não era isso.
A Bíblia fala contrário. Ela diz que ela estava embriagada de espírito porque ela estava angustiada. A Bíblia fala assim, do Rapaz, você exemplo, não né? perguntou se o irmão não estava embriagado também? Pois é. Pra estar falando uma coisa disso, né? É um absurdo, rapaz. Não, e tem muito hoje na igreja. Por aí afora tem muito isso. Sim, tem muito isso. É, é uma igreja que cresce sem palavra, sem ser instruída, que o pastor não se preocupa em instruir. Infelizmente, e há um problema em liberar o púlpito para qualquer pessoa. Púlpitos não se liberam para qualquer pessoa. Quando a igreja, o pastor alimenta bem a sua igreja, a igreja não aceita qualquer tipo de alimento depois. Justamente. Ela é igual os bereanos. Elas vão ver minuciosamente se aquilo que está sendo pregado por outros, que não seja o seu pastor, condiz com o que está escrito na palavra de Deus. Eu acho assim, na minha opinião, nós devemos ser aptos a receber a palavra de Deus, né? A receber a palavra de Deus, a estar atento a ouvir a voz de Deus. Mas quem ouve a palavra do bom pastor, ele sabe o que é de Deus e o que não é de Deus, Que não é de né? Deus. Uma certa vez, um pregador estava pregando e tinha outro irmão que ficava anotando Sim. a pregação do irmão. Tudo que ele falava, ele anotava. Olha aí. E uma vez o pastor da igreja ficou irritado com aquilo, porque tudo que as pessoas pregavam, ele anotava. Aí outra vez o pastor foi pregar e ele falou em línguas estranhas. Disse, agora anota. Então não tinha o que anotar, porque era línguas estranhas. Sim, Ou seja, a gente tem que estar com os ouvidos atentos à voz de Deus, mas também a gente não deve ser muito cético demais. sim, Porque senão leva a gente, quando a gente se torna cético demais, à apostasia. com certeza. É por isso que aqui nós comentamos até, 1 Pedro, capítulo de número, perdão, 2 Pedro, capítulo de número 3, verso 18, vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Então vejamos, há um nivelamento aqui. Graça, conhecimento. Pedro está querendo dizer para a igreja, para ela crescer na graça e no conhecimento de igual modo, para que não fique um aqui e outro aqui. Quando a gente apenas busca o conhecimento e não busca a graça, como você disse, a gente se torna muito cético, muito crítico, muito até mesmo frio. Frio, perdemos a sensibilidade de entender e sentir o agir do Espírito de Deus. Eu conheço pessoas que ensinavam de uma maneira extraordinária, mas por um descuido de não também regar a vida espiritual, procurar crescer na graça, ou seja, ir para a oração, ir para a consagração, ir para o jejum, infelizmente, hoje morreram espiritualmente e se perderam no próprio conhecimento, porque buscaram conhecimentos errados também, extras bíblicos, e acabaram hoje até mesmo fora da igreja. Eu conheço também um que era bastante teólogo, inteligentíssimo, pregava a palavra de Deus. Hoje é um ateu. Sim, Não consigo entender como ele chegou até esse ponto. Aonde a apostasia na vida dele chegou. Devemos ter cuidado com isso. o problema é quando a gente eu aprendi algo que eu trago comigo, quando você vai estudar a Bíblia e quando você vai ler também. A leitura é como você comer um peixe. O peixe você come de qual forma? Você come a carne, agora o espinho você come? Claro Não, que não. vai te fazer mal, pode até matar. E a Bíblia, o estudo, a leitura é dessa forma. Claro que na Bíblia há tudo de bom ali, mas agora quando a gente vai ler livros, a gente tem que ler como se come um peixe. Come a carne, porque vai ser benéfica.
mas o espinho que vai fazer mal, você tira fora. E por isso que você tem que ter estrutura, você tem que ter bases bem firmadas para você poder estudar e fazer tipos de leitura. Irmãos, nós estamos falando eh, sobre a palavra de Deus. E nós estamos tendo a escola bíblica dominical, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Você está dando aula também na escola bíblica dominical, Diego? O Sim, que estou é que dando você achou dessa lição? dando a é que na verdade, a gente ali eu participo da classe dos jovens, né. Aí com os jovens, essa aula que a gente teve agora, a primeira aula, foi sobre Daniel. Daniel, e quando a gente vai falar sobre Daniel, a gente fala de alguém que renunciou prazeres da Babilônia e por esta renúncia Deus o honrou. A Babilônia queria colocar todo tipo de característica deles, mas Daniel, sendo fiel à palavra, aos ensinos da palavra, ele permaneceu do jeito que Deus queria e foi honrado por Deus naquela nação. Entra no assunto que nós estamos falando aqui, né? Exatamente, Permanecer fiel, permanecer né? fiel. A lição desse trimestre fala sobre Ruth e Esther. Eu já Esther. preguei sobre um texto sobre Ruth, né? Aham. Que ela seguiu a sua sogra. Aonde tu morrer, morrerei. Aonde estiver o teu Deus, ali eu estarei com o seu Deus. É muito, muito importante essa lição. Meus E irmãos, você que está nos assistindo aí, compartilha, escreve. Nós temos pessoas que estão entrando aí ao vivo, e está é, interagindo conosco. Temos o Bruno Camargo. Grande abraço ao meu amigo, irmão pregador Bruno, Diego. bênção, Isso, Diego aí. bênção, Bruno. Abraço, Bruno. Que Deus te abençoe cada dia mais, meu amigo. Tem Bruno é uma a bênção, Igreja rapaz. da Vila Idelmira. Paz do Senhor. Ensinamentos edificantes. Deus abençoe poderosamente. Pastor Claudemir Valgrande. Deus abençoe, pastor Claudemir. Prazer poder ter vocês aí assistindo a gente, né? E a gente vê tocando em Ruth, teu Deus será o meu Deus. Rapaz, isso é fantástico, porque nós estamos falando de uma Ruth que ela era de uma terra que não cultuava Deus, o Deus de Noemi, o nosso Deus. Ela era de uma terra que cultuava deuses estranhos. Mas quando ela entende o projeto de Deus para a vida dela, ela vai olhar para Noemi e vai dizer: "O teu Deus será o meu Deus". Ou seja, por eu enxergar Deus na tua vida, eu estou disposta a deixar os meus deuses para servir o teu, porque eu entendi que o teu Deus é o Deus todo-poderoso verdadeiro. Então, testemunho de estar cheio da palavra e ter Deus na vida. Deus quer que a gente seja assim. Dê o testemunho dele por onde passar, que provoque que pessoas tenham um desejo de ter Deus na vida delas, como a gente tem no nosso, só de ver Deus em nós. É, e falando sobre órfã, tem pessoas na igreja que é que nem órfã. Está do teu lado até no momento bom. Até no momento aprazível para ela. Mas na primeira oportunidade, Vai embora. vai embora. Até beija o rosto, Isso. mas vai embora. Temos isso na igreja também, né? No meio do. Ah, só é teu amigo quando tudo vai bem. Felizmente, felizmente. Domingo eu preguei na igreja na Assembleia de Deus do Caçangueira, domingo não, sábado, e eu preguei sobre o Salmo de número 3, que Davi diz que os inimigos se multiplicaram. Só que na verdade, esses inimigos eram pessoas que faziam parte do mesmo reino de Davi. Eles estavam sempre pertos, talvez batendo no ombro, talvez chamando de rei, dizendo que era amigo, desejando bem, mas na primeira oportunidade de se juntar a Absalão para a rebelião contra Davi, foram os primeiros a desejarem estarem nesse grupo
Então a gente percebe que Davi está vivenciando isso. Ele sai do palácio às pressas, vai para o meio de um vale, mas Deus restaura o estado dele, Absalão é vencido, Davi continua no trono. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, discernimento de saber quem está andando junto com a gente. Orar para que Deus coloque pessoas, amizades verdadeiras do nosso lado, que vão ser nossos amigos, não pela nossa utilidade, não pelo que a gente tem, mas por amar, por realmente entender o valor que nós temos, né? Isso. É difícil amar a gente por aquilo que a gente é, não por aquilo que a gente tem. Minha avó sempre dizia: meu filho, se tu tiver 5 centavos, você vai valer só os 5 centavos. Porque nós vivemos em uma sociedade que só está do teu lado quando as coisas vão bem. Sim. Temos muitas pessoas que estão entrando aqui nesse podcast. Seja muito bem-vindo. Compartilhe essa live, coloca aí teu comentário, que a gente vai estar honrando você aqui nesse podcast. O Robson Aurélio dos Anjos e o pastor Gesiel Ricardo dos Reis, nosso pastor. São Francisco, isso, Do líder São dos jovens. Francisco, líder dos jovens. Isso, abraço, Robson. Abençoado. Tive Robson é um parceirão nosso aí. Tive o prazer de evangelizar com ele ali no São Francisco. Sábado, né? Sábado estivemos ali. Isso, ele estava lá também, né? Exatamente, aham. Isso. Então, irmãos, nós estamos falando sobre você que está entrando aí, que está entrando pela primeira vez. Nós estamos falando sobre a importância da palavra de Deus na igreja. E isso é muito importante. A igreja tem que ser embasada pela palavra de Deus. É ela que rege a nossa vida. É ela que rege a nossa vida. Diego, caminhando para os momentos finais desse podcast, quero que você se dirija aos espectadores e deseje aí uma mensagem de Deus para a vida de cada um deles, né? Desejando aquilo que Deus coloca no seu coração. Você que está nos acompanhando aí na sua casa, seu trabalho, onde você estiver, nunca deixe de amar a palavra de Deus. Ame, viva, pratique-a, porque a cada dia mais você será fortalecido, transformado pelo poder da palavra. E se Deus já te disse, te afirmou sobre uma chamada na sua vida, jamais desista. Acredite, Deus é fiel para cumprir o que Ele tem para a sua vida. Eu sei que talvez não era nem para você estar acompanhando, por acaso você viu que ia ter um podcast, você entrou no podcast, você está nos acompanhando, você está dizendo, por acaso eu estou assistindo. E aqui é ao vivo. E aqui é ao vivo. Por acaso eu estou assistindo. Mas lembre-se, para Deus não existe casualidades. Se você está assistindo é por um projeto de Deus. É porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Se você está fraco, Ele pode te fortalecer. Se você se afastou, volte hoje. Jesus te convida a vir como você está, porque Ele pode transformar a sua vida. Amém. Que Deus abençoe a cada um, Diego. Muito obrigado. Valeu, Leonardo. Por atender esse convite. Foi muito abençoado esse podcast. Assuntos bem importantes. Se você, meu irmão, tem uma promessa de Deus, tem uma promessa de Deus para a sua vida, não desiste no meio da caminhada. Saiba que Deus tem algo reservado para a sua vida. Ele tem algo de melhor para a sua vida. É só você não desistir daquilo que Deus tem para você, da chamada que Ele tem para a sua vida. Nós temos um exemplo do Diego. Andou vários países pregando a palavra de Deus. Isso é o que Deus faz na vida do homem quando a gente se entrega à vontade do Senhor. Então não desista. Essa foi a palavra de hoje. Diego, muito obrigado. Eu agradeço por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Gesiel por estar permitindo que a gente possa fazer esse podcast. Muito obrigado, Marquinhos. Show, você é 10. Gabriel, 10 também. A irmã que está acompanhando aqui o Diego.
muito obrigado, que está aqui nos bastidores. Isso. E a todos os irmãos, né? A esposa aí vocês do também, Varão. Marcos, Gabriel, Cristo, né? Cristo, Paraíba, a minha esposa que está comigo, Mariane, ela tá ali, se eu errar, ela já chama atenção. Já vai falar depois, certeza. Amém. Brincadeira. Meus irmãos, eu quero agradecer a você que disponibilizou o teu horário para compartilhar, para curtir, para se inscrever. Nós temos um encontro marcado próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, nesse mesmo canal. E o vídeo estará em todas as plataformas digitais. No Facebook, no YouTube, no TikTok e no Instagram. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.